Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o Portal de Estudos de Química apresentará na disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial Integral, na parte de número 11, nós vamos continuar com as regras de integração. Só para lembrá-los que na aula anterior, na parte 10, nós apresentamos regras de integração por a substituição de variáveis, e hoje na parte de número 2 vamos apresentar a integração por partes, ok? Então vamos iniciar aqui essa integração por partes apresentando a vocês o raciocínio que vai originar um conceito. Digamos que eu tenha uma derivada de u vezes v, e aqui nós temos a derivada de um produto cujo significado da derivada de u vezes v, nós teremos derivada de u vezes v mais u multiplicado pela derivada de v, certo? Muito bem. Agora, nesse momento, depois que eu apliquei a derivada do produto aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos integrar esta equação, integrando a equação no primeiro e no segundo membro. Então eu vou escrever aqui o procedimento, que é integrar essa equação. Então, ao fazer isso, nós vamos colocar aqui a integral da derivada de u vezes v. Isso vai ser igual à integral da derivada de u vezes v mais a integral de u vezes a derivada de v. Bom, agora resolvendo aqui a integral, nós teremos o seguinte caso, né? A integral da derivada de u vezes v fica u vezes v somente. E aqui nós teremos que a integral de u vezes v, isso vai ser igual a integral de u vezes dv, mais, e a integral de u vezes a derivada de v vai ser igual a derivada de v du. Muito bem, e agora, o que eu devo fazer? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar essa integral de VDU e vou passar para o primeiro membro. E ao fazer isso, ao passar essa integral do segundo para o primeiro membro, isolando aqui a derivada de u dv, aí nós ficaremos assim: derivada de u dv vai ser igual a u vezes v menos a derivada de v du, certo? Essa vai ser a definição pela qual nós vamos utilizar aqui na resolução dos exercícios dessa aula através da integração por partes. Esse vai ser o modelo pela qual nós vamos fazer a utilização nos exercícios. Derivada de u dv vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Muito bem. Feita esta apresentação formal da integração por partes, eu vou agora nessa videoaula apresentar uma série de exercícios a fim de que nós possamos ter um melhor entendimento desse tópico. E eu não vou me preocupar com o tempo aqui nessa videoaula. Eu sugiro que vocês possam visualizar a técnica de resolução e a seguir vocês deem uma pausa no vídeo, tentem resolver e depois confiram a resolução, certo? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui no primeiro caso, no exemplo de número 1, eu tenho que fazer a integral, digamos, de x vezes nx dx. Muito bem. Agora nós temos um problema para resolver. Na integração por partes, a pergunta que surge agora é a seguinte: quem será o u, quem será o dv?
meus amigos, minhas amigas, essa resposta vai ser obtida através desse truque aqui, ó. Esse é um truque que nós vamos utilizar na resolução dessa aula com muita frequência. Observem só, o truque é esse liate. Esse liate é na ordem da esquerda para a direita. Esse L implica na função logarítmica do tipo log de x ou ln de x. Esse I corresponde às funções inversas trigonométricas, como por exemplo arco tangente, arco seno de x. O A ele trata das funções algébricas, como por exemplo x ao cubo, x ao quadrado, x. O T refere-se às funções trigonométricas, como seno de x, cosseno de x, tangente de x. E o E está se referindo às funções exponenciais, como por exemplo n a x e 5 elevado a x, por exemplo. A questão agora é, como é que eu sei quem é o U e quem é o dv? Da esquerda para a direita, o dv sempre é a função do seu lado direito. Por exemplo, entre a função trigonométrica e a exponencial, por exemplo, a exponencial é o dv e a trigonométrica é o U. Entre a função trigonométrica e algébrica, o dv é trigonométrica e o A é algébrica. E assim sucessivamente, entre a trigonométrica e a logarítmica, então a trigonométrica é o dv e a logarítmica é o U. Aqui no meu exemplo específico do primeiro caso, onde eu tenho que integrar a função x na x de x, então eu tenho x como a função algébrica e a função na x é a função exponencial. Aqui está então, nesse caso a função exponencial à direita é o dv e o x é a função algébrica, que é o U, certo? Então, é exatamente por essa definição que nós iniciaremos essa resolução. Eu vou chamar a função algébrica de U e a função exponencial de dv. Então, eu começo colocando aqui que o U vai ser chamado de x, e eu vou chamar de dv a função na x dx, certo? O grande problema dos exercícios envolvendo integrais consiste em o aluno definir quem é o U e quem é o dv. E essa questão ficará facilmente resolvida tendo esse truque, né, do liate, que vai permitir vocês escolherem o U e o dv usando essa ordem de prioridade, digamos, né? Agora, em seguida, eu vou fazer o seguinte: eu vou derivar o U e eu vou integrar dv, nesta ordem, respectivamente, ok? Então, primeiramente, vamos derivar U. Então, eu terei derivada de U vai ser igual à derivada de x. A derivada de x é dx. Bom, o U eu derivo, certo? E o dv eu integro. Então, eu vou integrar dv e integrar na x. Então, eu vou colocar aqui o símbolo da integral. A integral de dv é v, e a integral de na x dx é na x. Muito bem, excelente. Neste momento, eu acabei de definir quem é o U e quem é o V e o dv. Agora, só nos resta fazer o seguinte, a substituição aqui da definição. U vai ser o x, o dv vai ser o na x dx. Isso vai ser igual a U vezes V. Então, quem que é o U? O U é o x, e quem é o V? O V na x. X vezes e na x, menos, agora eu vou colocar derivada de V du. Quem é o V? O V vai ser o e na x, e o du, quem que é o du? O du é dx. Agora sim, vamos resolver essa operação, né? Então, aqui nós ficaremos com x vezes e na x, menos
Quanto é a integral de e na x? Bom, a integral de e na x vai ser e na x mesmo. E como trata-se de uma integral indefinida, nós não podemos nos esquecer de colocar a constante, a família de derivadas, que por sua vez se refere àquela função específica. Aqui está a nossa resposta, senhores e senhoritas. Então eu vou fazer agora uma série de exercícios envolvendo esse conceito. Eu vou apresentar o exemplo. Eu sugiro que vocês façam sozinhos, deem uma pausa no vídeo e depois resolvam, assistam à resolução. Veja o exemplo de número 2, confira. Aqui está o segundo exemplo da integral indefinida de x, seno de x dx. A pergunta agora que se faz é: quem é o u, quem é o dv? Vamos utilizar então aqui o critério, o truque referente ao LEAT. Aqui nós temos o x, que é a função algébrica, e nós temos o seno de x, que é a função trigonométrica. Notem que a função trigonométrica está à sua direita e a algébrica à sua esquerda. Nesta ordem, eu tenho a função algébrica sendo u e a trigonométrica sendo dv. Agora ficou fácil. Então vamos definir aqui, o u será igual a x, e aqui eu vou colocar que o dv vai ser definido como seno de x dx. Bom, agora que eu já escolhi quem é o u, quem é o dv, agora vamos fazer o seguinte: eu vou derivar o u e vou integrar o dv, nesta ordem, ok? Bom, muito bem. Então, primeiro derivando u, a derivada de u em função de x vai ser igual a dx. Então, eu tenho que du é igual a dx, e a seguir, agora eu vou integrar o dv. Então, vamos colocar aqui: a integral de dv vai ser igual à integral de seno de x dx. A integral de dv é igual a v, e a integral de seno de x vai ser menos cosseno de x. Eu já vou colocar aqui a resposta direta dessa integral, visto que nas videoaulas anteriores nós já fizemos o procedimento de determinarmos como achar o valor dessa integral. Então nós não vamos fazer a repetição, eu já vou colocar direto a definição, ok? Muito bom, agora vamos substituir aqui a integral de u dv, ou seja, x vezes seno de x dx vai ser igual a uv. O u é igual a x e o v vai ser igual a menos cosseno de x. Os valores já estão aqui, né? Agora é só fazer uso dos mesmos. X é o u e o menos cosseno de x é o v, menos a integral de v du. O v vai ser menos cosseno de x. E quem que vai ser o du? O du está aqui, o du é igual a dx. Muito bem, agora ficou fácil. Vamos melhorar isso daqui. Então eu vou colocar menos cosseno de x vezes x. Isso eu vou colocar como menos x vezes cosseno de x. E esse menos cosseno de x eu vou multiplicar esse menos aqui da fórmula, e eu terei mais a integral de cosseno de x dx. Resolvendo agora essa integral, aí nós ficaremos assim com menos x vezes cosseno de x. E quanto que é a integral de cosseno de x? A resposta é: integral de cosseno de x é seno de x. E o resultado dessa integral, não posso esquecer de colocar a constante, tá? Que é a família de primitivas correspondente àquela função.
Muito bem, aqui está a nossa resposta. Okay? Agora eu vou deixar o próximo exercício, número 2. Você pode anotar, dar uma pausa no vídeo e tentar resolver. E a seguir você confere a resolução. Confira então o exercício de número 3. Pronto, aqui está. No exemplo de número 3, eu tenho a integral de x vezes ln de x dx. Então, eu tenho que comparar a função algébrica x com a função ln de x, a função logarítmica. E aqui, pelo que podemos observar no LIAT, que a função logarítmica está localizada à esquerda e a algébrica à sua direita. Portanto, comparando aqui a algébrica e a trigonométrica, a algébrica vai ser o meu dv e a função logarítmica vai ser o meu u, na ordem do LIAT, né? Então eu vou escrever aqui que o meu u, nesse exemplo específico, será ln de x. E o meu dv vai ser x dx. Vamos colocar aqui, ó. O dv vai ser o x dx. Bom, agora que nós fizemos as escolhas referentes ao u e ao dv, vamos agora fazer primeiramente a derivada de u e depois a integral de dv. Ok. A derivada de u. Qual é a derivada de ln de x? Nós já aprendemos isso nas videoaulas anteriores. Isso é igual a 1 sobre x dx. 1 sobre x dx é o du. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar o dv. Vamos colocar aqui uma integral no primeiro e uma integral no segundo membro. A integral de dv é igual a v. E quanto é a integral de x? A integral de x vai ser x2 sobre 2. Oh, muito bom. Agora que nós já acabamos de definir quem é o u, quem é o dv, vamos substituir na nossa definição, né? A integral de u vezes dv é igual a u vezes v. U é o ln de x. O v é x2 sobre 2. Isso menos a integral de v du. O v está aqui, é o x2 sobre 2. Esse aqui é o v. E qual que é o meu du? Aqui está o du. O du é 1 sobre x dx. Vamos colocar aqui, ó. 1 sobre x dx. Agora vamos resolver aqui essa integral. Esse ln de x vezes x2 sobre 2 eu posso colocar aqui, apenas invertendo a ordem, colocar o x2 sobre 2, que multiplica ln de x, e menos. Agora eu posso fazer uma simplificação, simplificando aqui o 2 com o x. E aí sobra o x sobre 2 dx. Ah, mas esse 1 sobre 2 é uma constante e pode, por sua vez, sair da integral. Então nós ficaremos com menos meio da integral de x dx. Muito bem, vamos continuar agora resolvendo essa integral de x dx. Agora, muito bom. Na ordem eu terei então que x2 sobre 2 vezes ln de x menos 1 sobre 2, e quanto à integral de x, ora, a integral de x é igual a x2 sobre 2. Isso não pode se esquecer, é claro, da questão referente à constante de integração, né? Então aqui está, já que a integral é indefinida, então mais a constante de integração.
Muito bom, excelente. Agora eu posso deixar a resposta dessa forma, se você preferir. Você pode também fazer o seguinte aqui, ó, dar uma melhoradinha um pouco mais aqui nessa igualdade. Melhorando um pouquinho mais, eu posso fazer assim. Posso colocar o x2 sobre 2 em evidência, por exemplo. Então eu posso ficar assim, x2 sobre 2 em evidência. Aqui x2 sobre 2 dividido por x2 sobre 2 vezes ln de x vai ser ln de x, menos, aqui o x2 sobre 2 dividido por x2 vezes 2 vezes 1 meio, isso é igual a menos 1 meio. É só melhorando um pouquinho mais essa resposta, né? E mais a respectiva constante aqui da integração. Aqui está a nossa resposta. Eu vou deixar agora a integral referente ao exercício 3 para você tentar resolver. Pause o vídeo, resolva e depois confira a resolução. Aqui está o exercício de número 4, integral de x elevado à terceira potência vezes ln de x. Muito bom. Primeiramente, identificando o u e o dv, nós temos a função algébrica à sua direita e a função logarítmica, que é o ln de x, à sua esquerda. Então, eu já sei que o u vai ser o ln de x. Vamos lá, então. O u vai ser o ln de x, enquanto o meu dv vai ser a função algébrica, que é x3. Esse é o u, vamos colocar aqui, e esse é o dv. O dv vai ser x elevado à terceira potência dx. Opa. Esse programa, o Microsoft Whitebird, depois que ele mudou a versão, ele ficou meio rebelde aqui. Eu peço desculpas aí pelo transtorno a todos vocês. Bom, primeiramente, eu vou, como sempre, derivar u e vou integrar dv, certo? Ok, aqui está. Primeiramente, derivando u, derivando ln de x, isso vai ser igual a 1 sobre x dx. Agora nós vamos integrar dv. A integral de dv é v. E a integral de x elevado à terceira potência vai ser x elevado à quarta potência, x à quarta, sobre 4. Aqui eu já tenho uma constante de integração, mas não vou colocá-la, eu coloco no final, ok? Bom, agora vamos fazer a substituição, né? A definição vai ser a integral de u vezes dv vai ser igual a uv. Então, o u vai ser ln de x, o v vai ser x à quarta sobre 4, menos a integral de v du. O v é x à quarta potência sobre 4 e o du é 1 sobre x dx. Então, vezes 1 sobre x dx. Vamos dar uma melhorada nessa integral aqui. E melhorando isso, eu posso simplificar x elevado à quarta potência dividido por x. Isso vai dar x elevado à terceira potência, x a 3. Agora, esse 1/4 sai para fora da integral, já que é o mesmo, é uma constante. Então, eu posso modificar aqui um pouquinho mais a forma de expressar essa equação e deixar assim, x à quarta potência dividido por 4, que multiplica ln de x, menos 1/4, que multiplica
a integral de x elevado à terceira potência x a 3 dx. Agora vamos resolver aqui essa integral. Então ficaremos assim, ó, x elevado à quarta potência sobre 4 vezes ln de x menos 1/4, e a integral de x a 3 dx vai ser x elevado à quarta potência sobre 4, mais a constante de integração. Muito bom. Posso finalizar? Sim, mas se você quiser melhorar um pouquinho essa resposta, pode ser que eu coloque o x à quarta sobre 4 em evidência, parecido com o caso anterior, né? Então eu coloco x elevado à quarta potência dividido por 4 em evidência. Aí nós teremos ln de x entre os parênteses menos 1/4 mais a respectiva constante de integração. Aqui está mais uma resposta, certo? Bom, muito bom. Agora eu vou fazer o exercício de número 5. Peço que todos vocês confiram o exercício, pausem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Confira como que fica o exercício 5. No exercício de número 5, eu tenho a integral de x2 vezes nx dx para resolver. Bom, e agora vamos definir quem é o u e quem é o dv. É fácil, é só usarmos esse truque do Liat. Aqui nós temos o x2, que é a função algébrica, e o nx é a função exponencial. Como vocês podem observar, a função exponencial mais à direita é o dv, e a função algébrica, que é o x2 à esquerda, é o u. Excelente, agora eu já sei quem é o u e quem é o dv. Então vamos definir aqui, ó. U vai ser igual a x2 e o meu dv vai ser igual a nx dx. Agora fica fácil, né? Primeiramente eu vou pegar o u e derivar, e depois eu vou pegar o dv e integrar. Então, primeiramente, derivando o u, né, em função de x, então eu tenho du é igual a 2x dx. Agora eu vou integrar dv. Vamos integrar dv, então eu ficarei com a integral de dv é igual a v, e enquanto a integral de nx vai ser nx. Excelente. Definido agora o u, o v, o du e o dv, vamos substituir na integral de u dv, vai ser igual a uv, o u é o x2, e o v é o nx, menos a integral de v du. O v é nx, e o du, aqui está o du, é 2x dx. 2x dx. Muito bem. Agora vamos melhorar um pouquinho isso daqui, escrevendo assim: x2 vezes nx. O 2 aqui é uma constante que por sua vez vai sair da integral. Então, menos 2 vezes nx. Eu vou escrever isso aqui com uma cor diferente para resolver essa integral aqui à parte. Então, eu tenho então a integral de nx vezes x dx. Bom, eu fiz essa integral no primeiro exercício apresentado nesse vídeo, mas eu vou fazê-lo à parte aqui, tá? Para vocês terem uma melhor compreensão, porque aqui eu tenho uma outra integral que eu vou fazer uso do mesmo raciocínio anterior, ou seja, eu vou pegar essa integral
e descobrir quem é o U e quem é o dv. Então, eu vou subdividir esse exercício em outra integral. Então, aqui nós temos o NX, que é a exponencial, e o x é a algébrica, sendo que a exponencial é o dv e a algébrica vai ser o U. Mas como eu já usei o U e já usei o V, então eu vou chamar de U traço, tá bom? Eu vou chamar de U traço, vai ser a função algébrica que é x, e vou chamar de dv traço, tá? O meu dv vai ser o NX dx. Só para não confundir vocês, já que o U e o V eu já usei anteriormente, e agora eu vou apenas chamar U', U traço e dv traço. Mesmo raciocínio dos anteriores, ou seja, vou primeiramente derivar o du traço e vou integrar o dv traço que está. A derivada de du traço vai ser dx, já que a derivada de x é 1, né? Então vai ficar dx, enquanto a integral de dv traço é v traço, e a integral de NX é NX. Notem que eu subdividi aqui essa integral em outra integração por partes, né? Fiz duas vezes isso. Ok, agora vamos resolver. Então eu tenho igual a x2 vezes NX menos 2 vezes, agora eu vou colocar aqui um colchete, e dentro desse colchete eu vou fazer a substituição da integração por partes, sendo U vezes V, então o U traço, na verdade, né, é X, o V traço é NX, menos a integral de V du. O V é NX e o du traço é dx. Notem que eu fiz uma subdivisão aqui, né? Eu peguei essa integral que está aqui em destaque e resolvi ela por integral por partes novamente, né? Ok, agora vamos resolver essa outra integral aqui dentro desses colchetes. Olha como que eu ficarei então. Primeiramente eu tenho aqui o x2 vezes NX menos 2 vezes, eu vou abrir aqui os colchetes e copiar o x vezes NX menos a integral de NX, que é NX, mais a constante de integração, né? Muito bem, como eu tenho aqui quantas integrações? Uma, duas, eu tenho duas constantes. Somando as constantes das integrais, eu vou chamar uma única constante de C. Vamos melhorar um pouquinho mais isso daqui. Melhorando um pouquinho mais, resolvendo aqui essa operação que está dentro dos colchetes. Então aqui eu ficarei assim com x2 vezes NX menos 2 vezes x NX menos 2 vezes menos NX, que vai ser igual a mais 2 NX. E a constante de integração, é claro, né? Posso melhorar um pouquinho mais isso daqui? Pode, desde que você possa, por exemplo, colocar o NX em evidência. Pode ser, pode ser. Tá, então vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui o NX em evidência. Então, dentro dos parênteses eu terei x2 menos 2x
mais 2 e, é claro, mais a constante de integração. Aí está. Você pode resolver esses exercícios calmamente, com tranquilidade, passo a passo, sem pressas, para que você não erre nenhuma passagem, nenhum sinal. E o truque aqui é a prática. Eu sempre preconizo que a prática torna a resolução mais simples. Por mais que nós tenhamos algumas integrais mais trabalhosas, mas com a prática, a ideia é fazer com que as mesmas fiquem mais simples a resolução. Essa é a proposta dessa videoaula. Então agora eu vou deixar proposto para você tentar fazer aí sozinho na sua casa o exemplo de número 6, e depois que você tentar resolver sozinho o 6, eu resolvo e você olha a resolução. Confira. O sexto exercício, nós temos a integral de x2 vezes seno de x dx. Aqui nós temos uma função algébrica que é o x2 e a função seno de x é a função trigonométrica. A função trigonométrica mais a sua direita e a algébrica a sua esquerda. Isso significa que a trigonométrica vai ser o dv e a algébrica vai ser o u. Então vamos começar com u vai ser x2 e o meu dv vai ser a função trigonométrica, que é seno de x dx. Agora, na sequência, eu vou agora fazer a derivada de u e vou integrar dv. A derivada de u, a derivada de x2 é igual a 2x dx, enquanto a integral de dv vai ser v, e a integral de seno de x, pela definição, é menos cosseno de x. Muito bem, agora vamos usar a definição, né? A integral de udv vai ser uv, ou seja, x2 vezes v, que é menos cosseno de x, menos a integral de v du. Quem é o v? O v é o menos cosseno de x, vamos colocar aqui, menos cosseno de x. Quem é o du? O du é 2x dx. 2x dx. Vamos melhorar um pouco aqui essa resolução, né? Então, eu terei aqui o x2 é menos cosseno de x, então eu vou colocar menos x2 vezes cosseno de x. Esse 2, essa constante sai para fora da integral, esse sinal de menos também sai para fora e multiplica esse menos, então eu fico com mais 2 multiplicado por cosseno de x dx. Vamos melhorar isso daqui. Excelente. Agora eu posso simplesmente fazer o seguinte, senhores e senhoritas, eu posso fazer a aplicação aqui da derivada, né? E da integral. Observe como que fica. Aqui está, ao invés de tirar o 2, eu vou deixá-lo dentro do integrando, vai ficar mais simples a resolução. Aí eu já destaquei a integral a ser resolvida, que é cosseno de x vezes 2x dx. Muito bem, agora como fazer isso? Agora eu vou uma outra substituição, né, por partes.
Então, aqui nós temos a função trigonométrica, que é o cosseno de x, e nós temos o 2x, que é a função algébrica. Então, nesse caso, a função algébrica à esquerda da trigonométrica significa que a função algébrica é o meu u traço, eu vou chamá-lo assim, para diferenciar do u, já que eu já fiz uso do mesmo, né? O traço vai ser 2x e o dv traço vai ser cosseno de x. Cosseno de x dx. Agora vamos resolver isso daqui da seguinte maneira. O meu u eu derivo e o meu dv eu integro. E a derivada de du traço é igual a 2dx enquanto a integral de dv traço é v traço e a integral de cosseno de x vai ser seno de x. Notem que eu fiz aqui uma subdivisão das duas integrais, dessa integral, né? Fazendo outra substituição por partes. Às vezes, devido à complexidade do exercício, pode ser que nós tenhamos que fazer isso até 3 vezes. Mas é só você fazer com calma, com tranquilidade, passo a passo, sem pressa. E com isso você consegue resolver a equação de forma mais simples, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Melhorando isso daqui, eu ficarei assim com menos x2 multiplicado por cosseno de x menos, ou melhor, desculpe, mais que eu vou colocar o colchete para diferenciar a resolução dessa integral em vermelho, né? U vezes V. U traço vezes V traço, na verdade, né? O traço é o 2x e o V traço é seno de x menos a integral de V du, V traço du traço. O V traço é seno de x seno de x e o du traço é 2x. Esse sim é uma constante, né? Esse eu posso tirar aqui do integrando. Ok. Continuando aqui embaixo a resolução, senhores e senhoritas, eu terei menos x2. Esse Microsoft Whiteboard tem vida própria, né? Mas que beleza. Então, x2 que multiplica cosseno de x mais, abrindo aqui os colchetes, eu terei 2x vezes seno de x. E aqui esse 2, esse eu posso tirar do integrando, então esse por sua vez multiplicará a integral de seno de x dx. Você pode estar se questionando, pô, você fez a primeira integral, não colocou a constante? Eu vou colocar a constante final, tá? No fim da resolução, não vou somar cada uma das constantes de cada integral para não deixar a resolução mais complexa, ela vai ficar mais limpa. Continuando, para resolvermos essa integral agora, então eu ficarei assim com menos x2 vezes cosseno de x. Agora eu já posso remover esses colchetes aqui, né? Então mais 2x vezes seno de x menos 2 vezes a integral de seno de x menos cosseno de x.
Agora que eu fiz a última integral, eu vou acrescentar aqui a constante de integração. Aqui eu posso fazer a eliminação aqui desses parênteses, multiplicando, melhorando ainda mais isso daqui. Então ficaremos assim. Agora sim já é a resposta final, né? Menos x2 vezes cosseno de x mais 2x vezes seno de x menos 2 vezes menos cosseno de x vai ser igual a mais 2 cosseno de x mais a constante de integração, certo? Aqui está. Quando eu preciso fazer uma integração por partes, de modo que eu necessite fazer mais de uma integração, é só você fazer isso com muita calma, com muita tranquilidade, sem pressas, por mais que o exercício fique mais longo, mas com a prática é simples, você vai fazer isso mais facilmente. Confira a resolução do exercício de número 7. Número 7, faça a integral de ln de x mais 3 dx. Bom, agora essa integral especificamente, ela não tem duas funções duas funções. Aqui eu tenho apenas uma única função, que é o ln de x mais 3. Neste caso especificamente não precisarei fazer uso do LEAT por enquanto, né? Então, como a integração aqui vai ser por substituição de variáveis, portanto eu vou chamar de u o x mais 3. E nesse caso, como eu não terei o dv, né, eu vou apenas fazer a derivada de du. Vou derivar u, então eu terei du igual a derivada de x vai ser dx e a derivada da constante 3 vai ser 0. Então aqui nesse caso nós teremos du igual a dx. Vamos agora fazer a substituição das variáveis. Então aqui eu terei ln de x mais 3, que por sua vez vai ser u, dx vai ser du. Nós já temos conhecimento que a integral especificamente de u du, como que vai ficar essa situação? Bom, então aqui eu vou ter que fazer uso da integral por partes, nesse caso especificamente, tá? Só para fazer a definição, porque já é do nosso conhecimento que o ln de u é 1 sobre u, né? Mas vamos fazer integração aqui por partes, tá? Agora eu já usei a variável u, então vou chamar de u'. Eu tenho aqui, digamos, 1 vezes ln de u. Então o ln de u vai ser o u', que é a função logarítmica, é a que está mais à esquerda. Então vou chamar de ln de u e vou chamar de u dv, né? O dv vou chamar de dv traço de 1 du. Assim como nós já fizemos nos exercícios anteriores, eu vou pegar e derivar o u traço e vou integrar o dv traço. A derivada de du traço é igual a derivada de ln de u, é 1 sobre u du. E a integral de dv traço de 1 du, isso vai ser igual a v traço igual a u. Vamos substituir agora aqui nessa expressão, onde eu tenho ln de u du, isso corresponde ao u dv.
Então isso vai ser igual a U vezes V, o U vezes V, na verdade é U', né? U' é ln de U e o V traço é o U, menos a integral de V du. V traço é o U e o du traço é 1 sobre U du. Certo? Eu chamei de U traço e V traço só para diferenciar do U, que eu já tinha feito uso da mesma. Agora vamos melhorar um pouquinho mais isso daqui, né? Primeiramente eu posso simplificar esse U com esse U, isso vai dar igual a 1. Então, colocando aqui o resultado melhorado, então eu terei ln de U vezes U menos, quanto é a integral de 1 du? A integral de 1 du é U, mais a constante de integração. Agora eu finalizei a resolução da integral, eu vou substituir o valor do U, que foi inicialmente chamado de x mais 3. Depois que você finaliza essa resolução, colocando o resultado da integral, aonde tem o U, você volta para a função original, que é o x mais 3. Então, ln de U vezes U, então eu posso colocar o U aqui à esquerda, então fica x mais 3, que é o valor do U, que multiplica ln de U, que é x mais 3, menos U. Mas o que é o U? O U é o x mais 3, mais a nossa constante de integração. Pronto, aí está o nosso resultado final. Nesse caso, como vocês puderam observar, eu peguei o ln de U du e apliquei a integração por partes, onde nesse caso, na integração por partes, eu fiz o seguinte: eu peguei o ln de U, que é a função mais à esquerda, e chamei de U, e o 1, né, que entre esse 1 oculto, né, ln de U vezes 1, o 1 eu chamei de dv, e aí eu resolvi dessa maneira. Confira a resolução do próximo exercício, que é o número 8. Confira. Aqui no exercício de número 8, eu tenho uma integral de x menos 1, que multiplica n elevado a menos x dx. Eu tenho à sua esquerda o x menos 1, que é a função algébrica que corresponderá ao U, e à sua direita o e elevado a menos x, que corresponde à função exponencial, que será o dv. Sempre fazendo uso aqui do nosso truque do LIAT para facilitar a sua resolução. Então vamos lá, vamos resolver então esse exercício. O U eu vou chamar de x menos 1 e vou chamar de dv o e elevado a menos x dx. Feito a escolha devida com relação ao U e ao dv, agora vamos fazer primeiramente derivar o U e depois fazer a integração de dv. Confira. Primeiramente, derivando U, então eu terei derivada de U é du, e a derivada de x menos 1, a derivada de x é dx, e a derivada de menos 1 é 0. E aqui nós temos uma integral que teremos que resolver à parte. Vamos pegar essa integral aqui e fazer a sua resolução em parte. Então eu terei que resolver a integral de e elevado a menos x dx. Vamos fazer a parte aqui.
se bem que essa integral já foi resolvida na videoaula anterior. Algumas videoaulas anteriores nós já apresentamos isso para vocês, mas se por um acaso isso não tenha ficado muito claro, eu posso resolver novamente sem nenhum problema. Não vou colocar direto a resolução, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, integração por substituição de variáveis. Vou chamar de U, não, eu já usei U, então vou chamar de U traço, o expoente do exponencial, que é menos x, e a seguir eu vou derivar o U. Então, derivar o U traço, na verdade. Então, vai ser du traço, a derivada de menos x vai ser menos dx. Melhorando um pouquinho mais aqui essa questão, melhorando de que maneira? Passando esse sinal para o outro membro, ou multiplicando aqui por menos 1 a igualdade, né? Então vai ficar menos derivada de U traço é igual a dx. Essa parte aqui que eu estou resolvendo está se referindo a uma integral por substituição de variáveis. Aqui eu vou então substituir o menos x, o expoente da base e, por U traço. Então vai ficar integral de e elevado a U traço dx, mas o meu dx vai ser menos du traço. Aqui está. Melhorando um pouquinho mais essa questão aqui, né? Vamos melhorar um pouco mais isso daqui. Esse menos aqui sai do integrando e acaba multiplicando aqui a integral, né? Então vai ficar integral de e elevado a U traço du traço. Isso aqui já é do nosso conhecimento, né? Essa integral de e elevado a U traço é e elevado a U traço, mais a constante de integração, né? Mas eu não vou colocar as constantes individuais, depois eu coloco no final do exercício todas as constantes. Agora, esse é o resultado final? Sim, esse é o resultado final. Então, agora eu vou fazer a troca das variáveis, porque o U traço eu chamei inicialmente de menos x. Então, aqui está o resultado da integral de e elevado a menos x dx. Vai ser menos e elevado a x mais a constante. Aqui está o resultado, então. A integral de dv é v, enquanto a integral de menos e elevado a menos x dx vai ser menos e elevado a menos x. Não vou colocar constante de integração aqui, eu coloco tudo no fim, pode ser? Sem problemas? Ok, então vamos lá aplicar a nossa definição, né? A definição vai ser integral de u dv é igual a uv. O u é x menos 1 vezes v. O v está aqui, ó, é menos e elevado a menos x, menos a integral de v du. Aqui está o v, ó. O v é menos e elevado a menos x, e o meu du, o du é o dx, vezes dx. Outra integral para resolver, sim, outra integral que é o e elevado a menos x, mas essa eu já fiz a resolução aqui à parte, né? Então vamos melhorar um pouquinho isso daqui. Vamos escrever assim, ó, x menos 1, isso multiplicará o menos e elevado a menos x. Esse menos sai do integrando e passa multiplicando a integral, que já tem um menos aqui na frente, e portanto fica mais a integral de e
elevado a menos x dx. Esta integral aqui foi a que eu acabei de resolver aqui embaixo. Está até expresso aqui já para vocês visualizarem. Muito bem, então vamos colocar a nossa resposta aqui nesse exercício da seguinte maneira: x menos 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse menos aqui, ó, tá? Vou até colocar em cor diferente para vocês visualizarem esse menos aqui. Eu vou pegar o mesmo e multiplicar o x menos 1. Então, menos vezes x dá menos x, e esse menos vezes menos 1 vai dar mais 1. Isso multiplicado por n elevado a menos x, mais a integral de e elevado a menos x, que vai ser menos e elevado a menos x. Isso daqui tem uma constante de integração, isso daqui tem uma outra constante de integração, e somando todas as constantes de integração, eu vou chamá-las de c, já que a integral é indefinida e eu não posso me esquecer de colocar a constante de integração. Eu consigo melhorar um pouquinho isso daqui, né? Eu posso melhorar um pouco isso daqui fazendo o seguinte: eu posso colocar digamos, o e elevado a menos x em evidência. Então, colocando aqui o e elevado a menos x em evidência, então nós ficaremos assim, com aqui dentro dos parênteses eu coloco menos x mais 1, menos x mais 1, e esse termo em evidência vai ser o menos 1, o menos e elevado a menos x, dividido por menos e elevado a menos x, vai dar menos 1, mais a constante de integração. Bom, aqui nesse caso especificamente, eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar mais 1 com menos 1, isso daqui vai ser exatamente igual a 0, e melhorando aqui essa resolução, eu posso deixar a resposta final desta maneira: menos x, que multiplica e elevado a menos x, e mais a constante de integração. Certo? Aqui está então a nossa resposta final. Agora, senhores e senhoritas, eu vou deixar a próxima integral para vocês anotarem, tentarem resolver, e a seguir você pode assistir a resolução. Confira, por favor, como que fica. Parênteses, desculpe, os colchetes, me perdoem. Eliminando aqui os colchetes, então eu ficarei assim com x2, que multiplica e elevado a 3x sobre 3, tá pausando isso daqui. Eu vou escrever a resposta e já coloco aqui para vocês visualizarem, para não estender muito. O vídeo começa a travar, né? No momento que ele se estende o tempo, né? Olha como que fica a resposta.